Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. E no vídeo de hoje iremos estudar sobre rebeliões na América Portuguesa. Galera, mas antes de iniciarmos esse vídeo, peço a vocês que se inscrevam, curtam, comentem os nossos vídeos e assim façam com que o nosso canal cresça cada vez mais. Galera, é isso aí, se liga que a nossa videoaula está começando. Então, galera, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre as rebeliões na América Portuguesa. E para início de conversa, iremos falar um pouquinho sobre a Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, em 1684, e que foi liderada por Manuel Beckman, que era um senhor de engenho e revolucionário português radicado no Brasil. Dentre as principais causas da revolta de Beckman, podemos citar a grande insatisfação dos comerciantes, proprietários rurais e população em geral com a Companhia de Comércio do Maranhão, instituída pela coroa portuguesa em 1682. Os comerciantes, por exemplo, reclamavam do monopólio da companhia. Já os proprietários rurais contestavam os preços pelos quais a companhia pagava os seus produtos. Já a grande parte da população maranhense estava insatisfeita com a baixa qualidade e altos preços cobrados pelos produtos manufaturados comercializados pela companhia na região. Havia também o problema de falta de mão de obra escrava na região. Os escravos fornecidos pela companhia eram insuficientes para as necessidades dos proprietários rurais. Uma solução seria a escravização de indígenas, porém, como já sabemos, os jesuítas eram contrários a essa atitude. Os principais objetivos da revolta de Beckman estavam, portanto, em finalizar as atividades da Companhia de Comércio do Maranhão para acabar com o monopólio. Para isso, na noite de 24 de fevereiro de 1684, os irmãos Manuel e Tomás Beckman, dois proprietários rurais da região, com o apoio de comerciantes, invadiram e saquearam um depósito da Companhia de Comércio do Maranhão. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas da região. Diante de toda essa situação de revolta, houve o que nós chamamos de a reação de Portugal. A corte portuguesa enviou ao Maranhão um novo governador para acabar com a revolta e colocar ordem na região. Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à forca. Então, galera, vamos dar continuidade aos estudos sobre as rebeliões na América Portuguesa, falando um pouquinho agora sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um confronto armado ocorrido na capitania de Pernambuco entre os anos de 1709 e 1714, envolvendo os grandes senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, pejorativamente denominados como mascates devido sua profissão. Turma, é importante que entendamos aqui que esse momento da Guerra dos Mascates vai ser marcado pelo declínio do açúcar brasileiro lá no século XVII, e esse declínio ele vai acontecer por alguns fatores. Dentre os principais, podemos citar a queda do preço do açúcar brasileiro no mercado europeu e também a expulsão dos holandeses das terras brasileiras, onde os holandeses acabaram saindo do Brasil, indo para a região das Antilhas, lá produzindo também açúcar e concorrendo diretamente com o açúcar brasileiro neste instante. A Guerra dos Mascates ela vai ser marcada por uma disputa entre Olinda e Recife, duas das mais importantes cidades de Pernambuco. Olinda, que detinha nesse momento o poder político no estado, e Recife, que detinha o poder econômico. É importante que compreendamos aqui também que durante esse momento de crise do açúcar, os grandes senhores de engenho de Olinda, eles acabaram contraindo dívidas com os comerciantes portugueses residentes em Recife. Essas dívidas elas foram importantíssimas para o início desta guerra, conhecida como Guerra dos Mascates, uma vez que as disputas entre Olinda e Recife elas vão se acirrar neste momento, graças a essas dívidas. É importante que digamos aqui que Recife, neste momento, era controlada por Olinda, que tinha ali sua Câmara Municipal. Desta forma, os grandes proprietários de Olinda, eles controlavam não somente a cidade de Olinda, mas também como a região de Recife, e isso, neste instante, era motivo de grande acirramento político entre essas duas importantes cidades
do atual estado de Pernambuco. No ano de 1710, inclusive, mediante a toda essa questão de acirramento das disputas, vamos ter a elevação de Recife à categoria de vila. Isso vai, obviamente, pegar muito mal ali na região de Olinda. Já em Recife, a população vai se apressar e os seus líderes vão se apressar em construir, inclusive, o Pelourinho, que era uma marca da elevação à categoria de vila em qualquer cidade, em qualquer região brasileira naquele instante. Essa elevação ela vai gerar conflitos e ali questões, né, relacionadas a Olinda, que em 1710, sob a liderança de Bernardo Vieira de Melo e do capitão-mor Pedro Ribeiro da Silva, vão invadir a cidade dos Mascates. Essa invasão ela vai ser, obviamente, retrucada pela região de Recife, com o apoio da coroa portuguesa neste momento, que vai enviar tropas e soldados, reforçando aí a força de Recife nessa disputa com Olinda, nesse conflito que ficou conhecido como a Guerra dos Mascates. Essa força ela foi comprovada em 1712, já na reta final da Guerra dos Mascates, quando Recife torna-se a sede administrativa de Pernambuco e supera Olinda nessa rivalidade e nessa disputa política no estado de Pernambuco. Então, galera, para finalizarmos essa videoaula sobre as rebeliões da América Portuguesa, iremos estudar um pouquinho sobre duas das mais importantes rebeliões ocorridas no Brasil neste momento, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ambas com influências fortíssimas do Iluminismo. O Iluminismo é esse movimento intelectual, filosófico que ocorre na Europa no século XVIII, o chamado século das luzes, e que vai ter influência gigantesca no território brasileiro. O iluminismo que traz ali as características da liberdade, da igualdade e da fraternidade, vai ser um dos principais influenciadores para essas rebeliões em território nacional. Inclusive, estarei deixando aqui na descrição desse vídeo o link para uma videoaula nossa sobre o iluminismo. Acessem lá, assistam, vocês vão gostar e vão relembrar um pouquinho mais sobre esse importante movimento que ocorre na Europa e que influencia vários países do mundo, inclusive o Brasil. A Inconfidência Mineira, vamos ver aqui algumas características importantes sobre esse movimento. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789. Galera, um dado importante é que a Inconfidência Mineira ela vai nascer graças à insatisfação do povo de Minas Gerais em relação aos altos impostos. Os principais desses impostos eram o quinto e a derrama. O quinto, que como o próprio nome já diz, era cobrado um quinto de toda a produção do ouro extraído em terras mineiras, tá certo? E a derrama era uma espécie de cobrança que acontecia geralmente nos finais de ano e que era aquela cobrança referente aos atrasos do pagamento do quinto, tá certo, turma? Esse movimento ele queria a independência de Minas Gerais e a proclamação de uma república com capital em São João del Rei, no estado de Minas. Inclusive, os inconfidentes criaram até uma bandeira da República de Minas Gerais que teria a frase Libertas quais será também, ou numa tradução para o nosso português, liberdade ainda que tardia. Está aí a bandeira exposta, a bandeira que inclusive atualmente é bandeira do estado de Minas Gerais. Como resultado, a Inconfidência Mineira, né, ela não atingiu seus objetivos, houve ali uma traição, um dos inconfidentes acabou levando para o governo português todas as intenções do movimento. O governo português, obviamente, abafou a revolução, prendeu seus principais líderes e o principal desses líderes, que era Joaquim José da Silva Xavier, foi morto, foi esquartejado, né, o Tiradentes, e o seu corpo ele foi exposto para que todas as pessoas pudessem olhar aquilo e não tivessem mais a coragem para desafiar o governo português. Essa morte vai acontecer no dia 21 de abril, é tanto que anualmente o Brasil ele celebra aí o feriado de Tiradentes como um dos grandes heróis nacionais da história do nosso país. Sobre a Conjuração Baiana, um movimento também baseado aí no Iluminismo, nós temos que a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, Bahia, isso no ano de 1798. O movimento de Conjuração Baiana ele tinha ali a liderança exercida pelos alfaiates. O movimento também era encabeçado pelos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Aí nós temos uma imagem dos principais líderes aí
desse movimento da Conjuração Baiana. Era também um movimento separatista, graças às ideias iluministas ali, né, a influência do iluminismo, um movimento separatista que queria a separação do Brasil de Portugal também nesse momento. Mais uma vez aí nós temos os principais líderes, né, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Os corpos deles foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador, isso porque, assim como aconteceu com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana também foi abafada pelo governo português. Seus principais líderes, que inclusive eram negros e que se influenciaram também muito por a questão da independência do Haiti, acabaram sendo presos, tiveram seus corpos esquartejados também e foram expostos as partes dos corpos em praça pública para que as pessoas vissem e temessem o governo português neste instante. Inclusive, viu, turma, cabe aí no finalzinho da nossa aula uma reflexão acerca do desfecho dessas duas rebeliões, né? A Inconfidência Mineira teve Tiradentes como seu principal mártir. Já a Conjuração Baiana, que foi liderada por negros, pela população pobre, pelo povo, teve aí um final mais trágico, né? Quando vários dos seus líderes foram mortos e esquartejados e seus corpos expostos em praça pública. Então fica aí essa reflexão acerca da questão a questão social por trás dessas duas rebeliões na América Portuguesa. Então era isso, galera. Valeu, um abraço a todos. Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês